started to write World Without End, I was very anxious about it. I was really afraid of writing something that people would say, well, it's okay, but it's not as good as. That prospect terrified me. But I think now that it's finished, I'm really pleased with it, and I think it has the kind of qualities that people enjoyed in the Pillars of the Earth. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Como foi prometido no vídeo de tag que eu soltei na semana passada, hoje eu vou fazer a resenha do livro maravilhoso, sensacional, Mundo Sem Fim, aqui ó, 2 tomos do Ken Follett. Hein? Livro esse que eu li no mês passado e levei exatamente 30 dias para ler este calhamaço de 1131 páginas. Eu gosto de dizer o número, né? Porque dá um poderio diferente quando tu fala essa quantidade de páginas, né? É o meu segundo, se eu não me engano, o maior calhamaço que eu tenho na estante, né? Então está aí essa edição, que é o único box que eu tenho também, né? Que eu já tirei fora da caixinha aqui, né? Para poder gravar melhor. Ele vem dentro dessa caixa e ele é dividido em 2 tomos, o que facilita bastante a leitura deste livro aqui, certo? Então, antes de falar sobre o livro, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe e mostre para os amigos esse canal que fala sobre livros, filmes, séries, músicas e tudo mais, certo? Bom, vamos contextualizar primeiro, né? Você sabe que meus vídeos não têm roteiro, são só percepções de leitura e eu também não dou spoiler sobre o que está acontecendo, né? Mundo Sem Fim faz parte da quadrilogia dos Pilares da Terra, que ela é composta pelo Crepúsculo e a Aurora, que foi lançado agora faz pouco tempo, o Pilares da Terra, que é o primeiro, esse aqui então que seria o início da história, esse aqui que é o Mundo Sem Fim, então que seria o terceiro, né? E o Coluna de Fogo, que é o último. O Coluna de Fogo talvez ainda valer esse ano para concluir essa história e depois voltar e fazer o mesmo processo de leitura que o Follett fez de escrita, né? Porque ele escreveu primeiro Pilares da Terra, Mundo Sem Fim, Coluna de Fogo, e depois ele voltou para o universo de Kingsbridge, que é onde se passa a história, escrevendo o Crepúsculo e a Aurora, que é um prelúdio, né? Que ele volta para o início, com a chegada dos vikings na Inglaterra, aquela coisa toda. Bom, essa história aqui ela se passa 200 anos depois do Pilares da Terra, né? Então assim, os personagens, para quem leu Pilares da Terra, você não vai encontrar os mesmos personagens, porque 200 anos depois. Mas existem citações, e essas citações são muito legais para quem já leu a história. Então, eu preciso ler Pilares da Terra? Precisa, porque é uma obra que ela foi feita para ser lida em conjunto, ela é uma obra que foi feita para ser lida para você entender esse contexto todo, sabe? Acho que o Pilares da Terra ele é superior a esse aqui. Muito superior, porque os personagens do Pilares da Terra são... Eu gostei mais dos personagens do Pilares da Terra. Esses aqui ficam devendo, longe disso. São excelentes personagens e a escrita do Follett é muito boa. Tão boa quanto o Pilares da Terra. Mas como o Pilares da Terra é um livro que para mim ele está dentro, né? Ele tá dentro do coração, vamos dizer assim, porque foi a minha primeira experiência com o cara e ele se tornou um dos meus autores preferidos. Então fica até difícil eu falar sobre o Pilares da Terra e não elogiar ele mais do que esse Mundo Sem Fim, tá? Esse livro aqui então se passa em 1300, começa em 1358 e ele conta a história de 4 jovens, o Mertin, a Caris, o Ralph e a Gwenda, que moram dentro de Kingsbridge, né, dentro do vilarejo ali de Kingsbridge, e eles presenciam um assassinato, e a partir dali a história dos 4 vão entrando dentro dos contextos da própria história da Inglaterra, da própria história que aconteceu, né? Assim como o Pilares da Terra, o Follett deixa os contextos históricos que acontecem na Inglaterra mais como um pano de fundo e vai desenvolvendo a história dos seus personagens. Então, por exemplo, uma das coisas que ele deixa muito claro aqui e ele está muito mais ácido nesse livro aqui, por exemplo, são as críticas à igreja, aos posicionamentos do priorato, as coisas que vão acontecendo e ao joguete de poder que os personagens têm dentro de como eles querem chegar até o poder, né? Conseguir chegar até aos seus propósitos, vamos dizer assim, né? Existem personagens odiosos. O Goldwyn talvez seja um dos personagens mais odiosos dele, mas não é só ele, tem outros
que eu não vou citar porque tem que ler para vocês saberem, até porque senão eu vou botar, né, vou criar expectativas dentro de contextos mais, porra, dá vontade de entrar no livro e fincar a mão nos caras, e é complicado. E são personagens que vão passando dentro daquilo e o Follett não dá aquela aliviada na mão quando ele está falando sobre o contexto histórico, sabe? Ele não deixa a Idade Média bonita, ele não deixa a Idade Média fantasiosa, sabe? Ele vai contando, porque ele usa contextos históricos, então ele não pode deixar aquilo bonito. Então, uma das personagens, por exemplo, tem um pai que é ladrão e ela foi ensinada a ser ladra, e aquilo vai desenvolvendo e vai contando a história dela. Em um determinado momento ela sofre abusos, e aquilo é contado de uma maneira tão fluida que faz todo sentido para aquele momento que está sendo vivido, sabe? E é interessante olhar isso nesse contexto de literatura, porque as pessoas tendem a fazer com que esses períodos se tornem muito bonitos, muito românticos, sabe? Aquela coisa toda. E não eram. Mas ao mesmo tempo, os personagens, que é o caso do Mertin, por exemplo, que a gente se relaciona automaticamente com ele. Porque ele é o cara que foi preterido, ele é o cara que não é o mais querido, não é o cara que é para ser o foda, mas ao mesmo tempo ele é extremamente inteligente, ele é extremamente letrado, ele corre atrás, ele é o buscador. A Caris é a mulher à frente do tempo dela. É aquela mulher que ela vai colocar os ideais dela acima da própria felicidade dela, né? O Ralph, que é irmão do Mertin, coloca também os ideais dele para o outro lado, à frente de qualquer coisa. Então ele tem as ambições dele acima de qualquer coisa. E a Gwenda, que é a má. Então ela é mais aquela coisa mais do coração, aquela coisa mais romântica. Ela sim mais romântica de todos os quatro que presenciaram o assassinato. E aquele fato, assim como no Pilares da Terra, vai ser resolvido lá no final. Então, todo esse contexto que eu estou falando para vocês, obviamente tudo sem spoiler, porque tudo isso, né, faz parte do contexto do livro, ele é muito bem descrito, é muito bem contado, sabe? E as coisas como elas vão acontecendo, elas têm um começo, meio e fim, e não fica nada pendente, não fica, sabe, os personagens não somem, eles têm um porquê de estar ali, eles têm um porquê de estar aparecendo, sabe? E tudo isso é muito bem explicado, tudo muito alinhavado dentro de um roteiro que vai até o ponto onde a história termina. Eu acho que o Follett conseguiu fazer nesse livro aqui uma questão muito específica, sabe? Ele conseguiu criar, assim como na trilogia do Queda de Gigantes, na trilogia Século, que eu já resenhei aqui no canal também, já falei sobre ela, que são os 3 calhamaços, que também já li dele. Eu acho que ele consegue criar aquela teia de personagens, sabe? Então ele vai traçando aqueles caras e essas pessoas elas vão se relacionando com o leitor e tu automaticamente tu se afetua a eles, sabe? Tu sente alguma coisa quando eles aparecem, quando eles estão ali falando, quando eles estão colocando o que está acontecendo em volta deles. Tu vibra com eles, tu sofre com eles. E eu acho isso muito legal. Muito legal. É uma qualidade de roteiro estupenda. O que o Follett faz aqui, e vamos lá, outros livros, não é só ele, mas enfim, outros autores conseguem fazer, é o que realmente faz com que a gente continue lendo. Né? O que faz com que a gente realmente se relacione com a leitura e continue encarando esses calhamaços aqui. Né? A editora Arqueiro, que é a detentora dos direitos de publicação do Mundo Sem Fim, do Coluna de Fogo e do Crepúsculo da Aurora, porque os outros são da Record, o Pilares da Terra é da Record, fez um trabalho sensacional. A diagramação da Arqueiro não tenho o que dizer, é muito legal, muito bom de ler, muito agradável, página e tal. A capa é muito bonita a capa, sabe? É um livro realmente muito bonito. E pra mim aqui, pô, nota 5, né? 5, favoritado, aquela história toda. É sensacional o livro, muito bom mesmo. Então eu recomendo a vocês que iniciem esse processo. Ah, os livros são grandes? São grandes. Eu já falei há um tempo atrás que eu quero fazer um vídeo falando só sobre as questões dos calhamaços e por que se deve ler calhamaços, por que se deve encarar essas obras maiores, porque as pessoas têm medo de encarar eles, sabe? Mas eu acho que vale muito a pena ler, muito a pena mesmo, sabe? Porque são histórias que elas vão te mostrando o outro lado de diversas questões. E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque assim, ó, durante os acontecimentos desse livro aqui, vai mostrando a peste. Só abrir um parênteses, mais um parênteses dentro do parênteses. Se vocês escutarem barulho aqui, tá? É porque tá chovendo pra caramba aqui no Rio Grande do Sul. E esse barulho, infelizmente, nas gravações eu não consigo tirar, tá? Então tá trovejando,
tem relâmpago, tem vento. Hoje está daquele jeito, né? Hoje São Pedro está bravo, então está daquele jeito. Mas, continuando, aqui a gente consegue perceber exatamente o contexto da peste que aconteceu, né, durante a Idade Média, né, que dizimou parte da Europa, e ela chega em Kingsbridge, né? Ela fala sobre isso. O Follett mostra o que aconteceu muito antes do que a gente passou aqui nesses últimos 2 anos, né? Muito antes. E uma das coisas que deixa muito claro dentro da leitura dele, em função dos personagens que ele escreve, né, em função até das pesquisas históricas que ele faz, é aquela questão seguinte, ó, a fé cega. E é importante dizer isso porque ela cega em qualquer questão. Ela cega tanto para o lado espiritual, na questão da igreja, na questão né, das crenças, como ela também cega na questão de acreditar em querer acreditar em outra coisa, em querer ver outra coisa. Então, na verdade, o contexto geral de uma questão é que às vezes tu está lidando com coisas que tu não sabe o que tu tem que fazer, mas o bom senso deve prevalecer. E nesse caso aqui também é mais uma literatura que é interessante se ver porque é o que tem que acontecer, né? O bom senso também tem que prevalecer. Enfim, contextos de literatura. Eu não, né, tô pisando em ovo porque eu não posso dar spoiler, não posso contar o que realmente acontece. Mas a literatura do Follett é sensacional, muito boa mesmo, muito, muito agradável. Gostei muito de ler isso aqui e eu provavelmente vou pegar o Coluna de Fogo ainda esse ano, que tem 830 páginas só para concluir a primeira parte da trilogia, então para depois pegar o Crepúsculo e a Aurora. Como normalmente faço sobre as adaptações. E O Mundo Sem Fim teve a sua adaptação para a TV. Ela foi adaptada entre 4 de setembro e 23 de outubro de 2012 no Reino Unido. Tem 8 episódios e a equipe que produziu O Mundo Sem Fim foi a mesma que produziu O Pilares da Terra. Ela tem na direção o Michael Kenton Jones, que um dos filmes que eu me lembro que ele produziu foi o Rob Roy, com Liam Neeson, e tem como produtor executivo o Ridley Scott e o Tony Scott. Essa série aqui eu não vi, né, porque ela não está disponível nos serviços de streaming e tal. Eu sei que, se eu não me engano, o Carlos, do canal Livros e Books, comentou comigo que a primeira temporada é sensacional e a segunda deixa muito aquém. Muito aquém. Dos atores, tem a Miranda Richardson, o Oliver Jackson Cohen. Esses dois são os mais famosos do elenco, sabe? Os outros atores são da TV britânica, então são atores que a gente não costuma ver muito, sabe? Mas de qualquer maneira, eu gostei muito de saber que ela estaria disponível para olhar, né? Vocês sabem, vocês têm que procurar para baixar, aquela pegada, né? Eu já falei várias vezes, tem que encarar de vez em quando, né? Apesar do cara tentar não baixar as coisas, mas às vezes tem que ir atrás. Então, eu pretendo baixar essas duas. Agora que eu li o livro, eu vou baixar a primeira e a segunda temporada, então, que a primeira é do Pilares da Terra e a segunda seria O Mundo Sem Fim. E vou olhar as duas para ver o que eu acho da série, e depois eu trago as percepções aqui para conversar com vocês também. Então, gente, o que eu tenho para dizer é isso, sabe? São a minha resenha sobre O Mundo Sem Fim do Ken Follett, livro sensacional, muito bom mesmo, continua figurando entre os autores que eu mais gosto de ler. O cara é mestre em fantasia histórica, né, em literaturas históricas. Os personagens são muito bons e eu recomendo demais que vocês leiam, ok? Pergunta do Rodrigão. Quem acompanha o canal sabe que eu falo muito sobre o Ken Follett, ok? Então, assim, de todos os livros que eu já citei aqui para vocês, tá? Respondam aí nos comentários qual que vocês ficaram com mais vontade de ler. Hein? Que pergunta! Eu já fiz resenha do Espiã do Dia D, já fiz resenha do Pilares da Terra, agora essa aqui do Mundo Sem Fim. Tem vários livros que eu já citei dele, já mostrei ele em unboxing, já mostrei minha coleção. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição. Mas eu quero saber de vocês quais livros que vocês ou já leram e gostaram muito e eu ainda não li, né? Vocês podem comentar aqui embaixo também. Ou um livro que vocês viram eu falando e vocês querem ler, certo? Muito obrigado pela audiência, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, né?
e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau. One of the things about a long book is that you live with these characters for quite a long time. You see their whole lives. You see them as children or young people, and then you see them as old. And the story may take you to the death of some of the main characters. So you get that sense when you read a book like that you've kind of lived their whole lives with them. And I think people will have that with World Without End as well. I've always escaped into books, and it's always been one of life's greatest pleasures for me since I was able to read. I learned to read when I was 4 years old, and it still is a tremendous pleasure to me. And I think there are probably more good books to read nowadays than there have ever been. Right now I'm reading translations of a lot of European literature. I just read a book called The Garden of the Finzi-Continis, which is set in Italy in the Second World War. Wonderful, wonderful book. And it's because I never studied literature. I never, at school and university, I didn't do literature. I didn't study English. So this is still a great journey of exploration for me. Literature is a great journey of exploration for me. And no, I don't think the internet and television makes much difference. There are loads of great books there.